Já de volta aqui ao Plantão de Notícias, vocês vão conferir agora os comentários de Carlos Emir Laranjeiras sobre os últimos acontecimentos dos bastidores da notícia. Está começando os bastidores da notícia. E no programa de hoje nós vamos falar do discurso de Lula para a reconstrução de um país. Mas antes, nós não podemos deixar de falar como o país estava em dezembro de 2022, na questão econômica. Então é sempre bom deixar registrado que essa famosa herança maldita, nessa narrativa criada pelo PT e pelo Lula e pelos componentes da carreta furacão, não passa mais de uma mentira, como sempre. Então vamos lá. Em dezembro de 2022, o dólar estava a 5,29, a gasolina estava a 4,95, desemprego na média de 8,3%, inflação 5,2% em 2022, homicídios no Brasil de 42 mil em 2022, invasão de propriedade 12 em 2022. PIB, um crescimento de 3,2% no final de 2022. Dívida pública, 75% do PIB. Nunca na história do país tivemos uma dívida pública abaixo do PIB. Bolsa de valores a 102 mil pontos. Isso equivale a trilhões de reais de investimentos exteriores e externos dentro do país. Superávit fiscal, 39 bilhões positivos. Valor da Petrobras, 520 bilhões. Leite, que é a base da cesta básica, onde todo mundo se pega no preço do leite, está 4,39 e a picanha, 58,90. Então esses são os números deixados pelo governo Bolsonaro. E já no início do governo Lula, esses números já dispararam. Contra fatos, não há argumentos nem narrativa. Foi feita uma reunião agora, na segunda-feira, com os governadores, para tratar da questão das manifestações antidemocráticas e os grupos terroristas de idosos e senhoras acima de 75 anos que estão agora, nesse momento, no mais novo campo de concentração em Brasília, que foi criado nesse governo democrático. Mas dia 27 agora, terá uma outra reunião com os governadores para a reconstrução do país. Então vamos lá. Como nós vamos reconstruir um país que já estava caminhando e já estava sendo reconstruído? Como nós sabemos, o fisiologismo do governo do PT, aonde nós estamos vendo com seus ministérios a questão dos ministros completamente políticos e não técnicos, ministros que não sabem de nada na área aonde estão atuando. É o caso do Haddad, que é mestre em economia, que teve uma entrevista dele que ele falou que colou para passar na prova e fez 2 meses numa pós-graduação e se considera o economista. E ainda tem gente que compara ele, essa imprensa lixo, essa narrativa desse consórcio, que ele é melhor do que o nosso Paulo Guedes. Bom, o Brasil caminha a passos largos para a implantação de um regime comunista, é verdade. Tanto na questão das liberdades, quanto na questão do inchaço do Estado e no controle social. Não só o controle das mídias de opinião, de falar, como também agora nós estamos vendo a questão da liberdade física, onde muitas prisões estão acontecendo e muitas coisas vão acontecer ainda pela frente. Bom, no programa de hoje foi isso. A tal herança maldita e a reconstrução do que já estava construindo. Então, na verdade, o que nós estamos começando a ver nesse início catastrófico do governo do Lula é a desconstrução de uma economia que estava pujante, de uns investimentos que estavam entrando
e de uma democracia que estava tentando sobreviver. Então, essa reconstrução, eu acho que ele está se referindo a reconstruir o comunismo aqui no país, onde o inchaço da máquina pública vai ser prioridade, aumento de impostos e caça das liberdades individuais e de expressão. Carlos Emir Laranjeira para a Rede TV+, TV Arte HD.